Boa noite, boa tarde e bom dia para todas as pessoas que estão vendo este vídeo. Bom, eu creio que não tenha ninguém vendo este vídeo neste exato instante. Então, no exato instante que eu estou fazendo, para deixar bem claro. Mas eu gosto de supor que alguém está vendo esse vídeo no futuro, né? Depois que eu já terminei de fazer. Então vou explicar. Então, primeiramente, eu quero dizer para você que está vendo este vídeo no futuro, que nunca viu um vídeo meu pela primeira vez, que este vídeo é uma live feita no Facebook. E que eu postei no meu canal Papo com Grilo, ou no caso seria postarei, não sei. Para você postei, para mim postarei. Ainda tá sujo? Tá bom, vou limpar de novo. E deixa eu lembrar aqui, sim, e postei também no Instagram. E postarei no Instagram pra mim, postei pra você. Bom, tem mais alguma coisa que eu acho interessante avisar? Sim, é claro, tem outras eu fiz outras lives, isso aqui eu acho que é o 22º tema, deixa eu ver aqui, é o 23º tema, pelo que eu estou vendo aqui, né? Tem outras lives antes desta. Se você não viu, vá ver. Mais alguma coisa que eu acho interessante falar? Não, acho que não tem uma coisa muito interessante para falar além disso, não. Então deixa eu ver. Eu não tenho nada mais muito interessante para falar. Bom. Vou falar uma coisa aqui interessante, sim. Bom, me perguntaram hoje por que é que eu faço essas lives, né? E eu respondi pra pessoa e decidi que vou responder essa pergunta novamente, né? Já que eu não tenho nada melhor pra falar enquanto estou esperando as pessoas chegarem. Primeiramente, eu faço essas lives porque eu gosto de falar, né? Falar é uma coisa que eu gosto bastante. Segundamente, porque eu gosto de aprender. Isso é uma razão para eu aprender alguma coisa. Terceiramente, porque se eu gosto de aprender, então eu consequentemente tenho bastante conhecimento. E conhecimento eu não acho que é algo que deva ser retido. Eu acho que conhecimento sempre é uma coisa que deve ser passada adiante. Senão o conhecimento não tem mais sentido de existência. E quartamente, eu acredito que a história, que o mundo só vai ser um lugar melhor quando as pessoas passarem a conhecer a história. E como conhecer toda a história é uma coisa assim impossível, né? Acho que pelo menos devemos conhecer a nossa história. Isso, e nós que eu falo são os capoeiristas. E obviamente, para aqueles que quiserem conhecer a nossa história também devem ter oportunidade de conhecer, né? Não sou historiador, na verdade eu sou estudante de história e sou estudante de arqueologia também, né? O que é melhor do que quando eu comecei a fazer, que eu era só estudante do 3º ano. Não, eu nem era estudante do 3º ano, que eu já tinha passado, eu acho. Mas enfim. Então, nesse caso, talvez muita coisa que eu vá falar esteja errada. E afinal de contas, errar é humano, mil perdões. Se eu errar alguma coisa, eu sempre peço para que me corrijam, né? E peço também que sempre não fique só na minha opinião, porque muitas coisas que eu falo aqui são minha opinião. Inclusive eu vou falar aqui uma opinião muito importante no meio deste vídeo e que sinceramente, se você me perguntar se eu tenho certeza do que eu vou falar que eu com certeza não tenho certeza, eu vou falar isso novamente, mas enfim, muita coisa que eu falo é minha opinião, muita coisa que eu falo, na verdade tudo que eu falo é basicamente o que eu encontro na internet, né? Tem obviamente coisas que quando eu falo coisas que eu encontrei na internet, vai muito além só de site, é também trabalhos que eu encontro, livros, enfim, né? Mas enfim, vá sempre pesquisar, né? Bom, eu vi que mais gente chegou, né? Eu não sei se esse olhinho representa o que tem aqui na minha tela, não sei se representa o número de pessoas que tem, mas tem um 15. Então eu vou perguntar se eu posso
falar de algo relevante para hoje, ou se eu continuo aqui falando de nada relevante para se entender a história de Aide e de Camugere, que é o objetivo da live de hoje. É esse o objetivo é isso que eu quero conversar com vocês, né? Enquanto não aparece nenhum sim, pode começar. Eu vou aqui pensar em alguma coisa a mais para ficar falando. Eu não tô conseguindo pensar em nada mais pra ficar falando. Posso começar? Ótimo. Bom, pra começar, eu quero dizer o seguinte. Eu já disse que hoje a gente vai falar de Aide e de Camugere, né? Mas primeiramente, viva os vadios e os ladinos, que eu já escrevi aqui também. Viva Aide e Camugere. Segundamente, você já vai entender o porquê que eu escrevi essas palavras. Vai ficar subentendido na live ou talvez eu fale, se eu decidir falar, não sei. Segundamente, um certo energúmero que por essa e várias outras razões, na minha opinião, devia estar preso junto com outros energúmeros, né? Disse o seguinte, que ele não... Pera, eu já comecei. Ele disse que não contrataria uma mulher e um homem com o mesmo salário. E depois ele disse: tem muita mulher competente. Essa frase é um pensamento muito curioso, que se dá muito a refletir, porque deixa bem claro a ideia do energúmero, que todos os homens são competentes e a minoria das mulheres é competente, né? Isso é um pensamento que eu não preciso dizer que é machista, isso é uma coisa bem clara. É um pensamento ridículo e é um pensamento sem nenhuma base científica. É um pensamento que não devia ser colocado em palavras, né? E é um pensamento que eu vou... é um pensamento que existe não em toda a humanidade, em apenas algumas culturas. Infelizmente, nessas algumas culturas que dominaram o mundo. E que tem muito a ver com a história de Aide, tem muito a ver com a história da Anastácia e tem muito a ver com a história da Chica da Silva. Todas as três Fraus, né, que quer dizer mulheres em alemão, e no vídeo que eu fiz para a Maria Conga, eu justifiquei o porquê que eu não vou mais usar o termo mulher, vou usar o termo Frau, até que eu ache alguma substituta de origem latina que seja mais fácil de pronunciar durante um discurso do que, por exemplo, femme, que é mulher em francês, né? Que eu acho difícil de pronunciar porque é uma fonética muito diferente, né? Então, por enquanto, eu utilizarei Frau. Enfim, tem muito a ver com essas três Fraus. Bom, então vamos começar pensando. Camugere. Camugere se localizava em... Não, ninguém sabe onde Camugere se localizava. Camugere foi fundado em... Não, também ninguém sabe quando foi fundado. Mas Camugere foi destruído em... também não se sabe qual foi o ano, em que ano foi destruído. Camugere... Não, na verdade não vou mentir. Ninguém sabe se Camugere existiu. Essa é a realidade. Grande parte disso pode ser porque começou-se a pesquisar a história da capoeira, tipo assim, ontem, sabe? Então... ninguém ainda deve ter parado para realmente pesquisar a história de Camugere, para ver a origem dessa possível então lenda, ou então dessa história que pode ser real, né? Eu particularmente acredito que todo mito tem um fundo de verdade, né? Porque tem um filósofo que eu acho que é do século XVIII, inclusive, e eu acho que era um homem,
mas eu não tenho certeza se era. Mas ele, no livro Mundo de Sofia, tem uma frase que diz que uma das teorias que diz é a teoria desse filósofo, e ele diz que você não conhece um cavalo virtuoso, mas você sabe como é um cavalo virtuoso, porque você imagina porque você sabe como é um cavalo e você sabe que virtudes teria um cavalo virtuoso, então você consequentemente sabe como é um cavalo virtuoso, mesmo sem nunca ter visto nenhum. Então, ou seja, você não é capaz de criar na sua mente uma ideia que não tem a ver com algo que você ou viu ou viveu, né? Então, tudo que você criar vai ter um fundo de verdade, né? Você é incapaz de imaginar algo que você nunca viu ou viveu. E a história de Camugere e principalmente a história de Aide, se não forem reais, tem muita verdade nelas, né? Baseado em muitas coisas. Mas infelizmente eu não sei dizer pra vocês se Camugere existiu. Então, sendo uma lenda, muito significado vai estar nos mínimos detalhes. Um dos mínimos detalhes vai ser o nome, né? Os nomes dizem muitas coisas. Eu tenho certeza que eu já disse isso pra vocês. E Camugere significa... Não, pera, ninguém sabe também o que quer dizer Camugere. Olha só que maravilha. Se você for digitar na internet no significado de Camugere, você vai encontrar uma definição mais ou menos assim: quilombo maravilhoso para onde fugiam os escravos do Brasil, quilombo do Brasil para onde fugiam os escravos, e seria o lugar ideal deles. Pronto, isso é a definição que nos dicionários online se dão para Camugere. Então vamos buscar então na etimologia, que é o significado verdadeiro das palavras, como eu já disse aqui, né? A etimologia de Camugere não, ninguém sabe. Eu também não encontrei nada para a etimologia de Camugere. Não é uma maravilha, uma verdadeira incógnita, né? Então, talvez a música Camugere, né, o corrido de capoeira, nos dê uma resposta. Vamos ver se vai dar uma luz para esse túnel literalmente muito escuro. Essa aqui, até onde me consta, está sendo cantada. Não, não é essa. Propaganda do YouTube. Porcaria. Essa música do Mestre Cobra Mansa. Tá sendo... Bom, gente, ainda tinha mais algum tempo, né? Mas enfim, se vocês quiserem ver, é só escrever Camugere, parênteses, fit, ponto, Mestre Cobra Mansa, parênteses, né? Que tá no canal Grupo Nzinga, tracinho tema. Bom, porque nesse pedaço ele já disse 2 vezes toda a parte fixa da música, junto com o coro. Camugere, né? Como assim? Camugere, como vai, como tá? Camugere, como vai, vós me ser? Camugere, se vai bem de saúde? Camugere, para mim é prazer. É basicamente isso que diz a música. Obviamente tem variações. Eu encontrei uma versão, acho que no CD Movimento Novo, que tinha uma introdução, né? Enfim, talvez seja o Jardim do Éden dos Escravizados. Olha, uma maravilha, né? Bom, enfim, Camugere, peraí, deixa eu lembrar assim. Eu já tentei dizer, vocês já perceberam que eu falhei em explicar o que quer dizer Camugere, né? Então vamos tentar explicar outro termo diferente logo, que é vós me ser, que é uma coisa assim que me veio em mente, que me solucionou muita coisa, que me ajudou a ter uma ideia para uma resposta possível desse mistério, né? Hoje, né? Por que que vós me ser é uma palavra assim tão importante?
Bom, vós-me-ser significa... É um pronome de tratamento para a segunda pessoa do singular na língua portuguesa. Tem o mesmo significado que você. Vós-me-ser, assim como você, deriva de vossa mercê. Vossa mercê era o pronome de tratamento utilizado para se referir ao rei. E aí, com o tempo, surgiram outros pronomes que eram mais bonitos, né? Que assim davam características melhores para o rei. Como, por exemplo, Vossa Alteza. E aí, Vossa Mercê passou a ser utilizada para se referir aos nobres. E com o tempo, passou a ser utilizada para se referir às pessoas importantes, né? Para dar uma localização histórica, essa substituição de Vossa Mercê por outros já começou a ser feita lá no século XV, lá em 1400. Tá? E aí começou a ser utilizada para pessoas importantes, burgueses, enfim. E com o tempo passou a ser substituída pela palavra Senhor. E vossa mercê ficou para nós, pessoas insignificantes, né? Insignificantes para a elite, pelo menos. Porque eu me considero uma pessoa muito significante e que acredito que todas as pessoas são significantes. Bom, e aí, o que acontece? Caído no gosto popular, vamos dizer assim, Vossa Mercê começou a sofrer modificações. E aí surgiram várias variações, como você e como vós-me-ser. E por que essa ideia é uma ideia importante? Porque segundo um cara que, deixa eu ver aqui de novo qual que era o nome, mas eu acho que era Bilgerman, uma coisa assim, deixa eu ver. Eu sei que tem um B e tem um B, isso eu sei. Deixa eu ver, cadê? Biederman, foi quase. Enfim, o Biederman acredita que você e vós-me-ser e vós-me-ser, né, uma outra variação, teriam convividas todas ao mesmo tempo e teriam sido importadas para a língua portuguesa das variações espanholas para o termo espanhol vossa mercê. E isso teria ocorrido, sabe quando? Teria ocorrido por causa da União Ibérica, lá na primeira metade do século XVIII. Estão percebendo a importância? Porque isso significa que a música camugere foi criada, muito provavelmente, no século XVIII. Ou talvez, então, tenha sido criada... Peraí, deixa eu lembrar assim. Ou teria sido criada depois do século XVIII, ou seja, século XIX, ou até mesmo século XX, embora século XX seja bastante improvável, porque tá lá já no CD de mestres tipo o mestre Canjiquinho Valdemar, enfim, né? Então isso significa que esse corrido muito provavelmente não é recente. Se fosse feito por esses mestres, talvez até fosse possível descobrir quem escreveu, né? Que não é o caso, mas enfim. E se for essa suposição de que Camugere seja posterior ao século XVIII, ou seja, muito provavelmente não estava mais se utilizando o termo vós-me-ser, isso significa que então estaria reproduzindo um diálogo comum. E comum onde? Muito provavelmente em Camugere, né? Deixa eu lembrar que sim, essa é uma das coisas importantes que a gente consegue concluir com a música. Outra coisa muito interessante é que a parte fixa da música diz o seguinte: como vai como tá, como vai vós-me-ser, se vai bem de saúde, para mim é prazer. E Camugere fica, de certa forma, muito semelhante como uma resposta, né? Ouvi só. Camugere, como vai, como tá. Camugere, como vai, vós-me-ser. Camugere, se vai bem de saúde. Camugere, para mim é prazer. Camugere, né? Camugere fica assim, de certa forma, parecendo uma resposta para essa pergunta. Mas, como eu disse, eu não encontrei nada na internet que dissesse uma etimologia ou desse um significado realmente para essa palavra.
Então não sei dizer se Camugere é algum tipo de resposta em alguma língua muito desconhecida, uma língua muito incomum, né, de alguma etnia que era muito incomum no Brasil, né? Então eu não sei dizer isso. Mas uma outra coisa que a gente pode supor, e isso é uma coisa que eu só supus hoje, é que na verdade Camugere é um vocativo, tá aí como um vocativo, né? Tá vocativo, para quem não sabe, eu acho que é tipo assim uma referência para a pessoa a quem o discurso está se referindo, sabe? Por exemplo, eu não tenho exemplo nenhum para vocativo, mas enfim, Camugere não está se referindo ao quilombo, não é uma resposta, mas sim a pessoa com quem você está falando, né? Eu tô dizendo tipo assim, você que tá me ouvindo é Camugere, tá? Finge isso. Tô dizendo o seguinte, Camugere, como vai, como é que tá? Entendeu? Camugere é você. E aí isso fica muito interessante, né? Porque que estaria sendo reproduzido esse diálogo, né? Uma coisa interessante que a gente pode pensar. E aí me veio a seguinte ideia, que Camugere, que o ponto que Camugere seja uma pessoa real, o Camugere, na verdade, teria fundado o quilombo de Camugere, ou então que Camugere teria liderado os escravizados que fundaram o quilombo de Camugere, ou então Camugere teria sido o primeiro líder do quilombo de Camugere, né? E aí por isso esse diálogo então muito provavelmente se tornou comum, e por isso a importância deles, e aí por isso ele se tornou uma coisa assim de certa forma importante a ser começou a ser reproduzida. Talvez Camugere, deixa eu lembrar aqui o que eu tava pensando. Vixe, eu esqueci. Sim, pera. Talvez Camugere fosse inclusive idoso, e por isso esse sentir, e por isso essa importância de Camugere dentro do quilombo de Camugere, por isso esse diálogo foi comum, entende? Uma ideia, porque é um terceiro fator que tem que ser, porque é um outro fator que tem que ser considerado, que é o seguinte: apesar da capoeira manter as suas tradições, né, apesar dos corridos terem essa característica de uma parte fixa, os corridos eles têm também uma característica de uma parte mutável, e a capoeira não tem regras, né? A capoeira só tem a tradição, e a tradição não é uma regra. Você pode, se você quiser quebrar a tradição, ou seja, você pode cantar um corrido sem uma parte fixa. E se você cantar o corrido e se você cantar um corrido e uma das partes do improviso você repetir muito, ou então ser uma parte do improviso que fica muito legal, essa parte do improviso acaba por se tornar a parte da parte fixa do corrido, né? Para quem não está entendendo o que eu quero dizer com parte fixa, com parte do improviso, que eu também falei aqui de introdução, mais ou menos para o início desse vídeo. Para quem não sabe, no vídeo em que eu falo dos corridos de São Bento, ai, São Bento me chama, Se a Cobra me morde, Senhor São Bento, Santa Bárbara Relampoê, enfim, eu explico o que são essas coisas, que são coisas que onde me consta fui eu que nomeei e classifiquei. Para você, então é só você ir lá ver. Mas para você que não está conseguindo se lembrar do que é, a parte fixa é a parte que sempre canta, né? Como vai, como tá, como vai, você me ser, se vai bem de saúde, para mim é prazer, né? A parte que sempre é cantada. O coro é a parte que é o coro, né? Camugere nesse caso. A introdução seria uma coisa que não que é meio que uma coisa separada do corrido, que serve para introduzir a ideia do corrido. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de um exemplo. São Bento, água benta, Jesus Cristo no altar. Se tiver cobra no meio, São Bento vai me salvar, essa cobra me morde. Senhor São Bento, antes de essa cobra me morde,
é esse canto de introdutório. E a outra parte que eu falei é a parte do improviso, que é a parte que eu crio, né? Então eu canto ai, 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 São Bento me chama, ai, 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 e aí essa cobra me puxa, ai, 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 me joga no chão, ai, 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 castiga esse negro, ai, 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 conforme a razão, ai, 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 ai. Essa parte toda eu não inventei, não vou mentir, não é minha, isso aí quem tá no CD, acho que do Mestre Bimbo, inclusive, na verdade, né? Bom, enfim, né? Apenas pra você lembrar. Ou seja, se então é possível que a parte fixa seja acrescentada, seja perdida, talvez essa música, que na minha suposição teria no máximo 200 anos, século 18, 19, 20, mas supondo que essa música tenha no máximo 320 anos, né, tempo suficiente para muita coisa ter mudado. Então talvez o sentido que esteja sendo tratado nesse corrido não seja mais o sentido original, uma coisa muito interessante que a gente deve sempre considerar, né? Mas enfim, eu vou para eu vou porque essa música me dá o direito de interpretar, eu interpreto do jeito que eu quiser, e eu vou, para me manter na minha felicidade de ter descoberto alguma coisa que ilumine este túnel, esse túnel escuro, eu vou ficar até vir uma outra ideia que a minha ideia tá certa, tá bom? Mas se você tiver alguma outra informação, souber de alguma coisa, ou ter uma outra ideia, agradeço e me contar também. Se você tiver alguma coisa relevante, esteja totalmente no direito de poder destruir minha alegria. Que é algo que eu sinceramente não quero, porque, enfim, isso teria sido, acho que a primeira coisa que eu compreendi de maneira correta por mim mesmo, que ninguém antes concluiu e publicou. Né? Porque eu descubro muitas coisas e descubro que uma pessoa 200 anos antes disse a mesma coisa. É uma coisa muito triste. Eu pelo menos acho, mas enfim. O outro corrido que eu queria colocar aqui Ai, 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 D, tá no CD do Mestre Canjiquinha com o Mestre Valdemar, e eu tenho quase certeza que quem tá cantando é o Mestre Canjiquinha. Bom, gente, ai, 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 D é o nome da música. O corrido é ai, 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 D. A parte fixa joga bonito que eu quero aprender, joga bonito que seu mestre quer ver, joga bonito que o povo quer ver. Basicamente essa é a parte fixa. E o improviso que é colocado aqui não interessa muito não. O importante é esse pedaço, porque nos dá uma ideia clara de que a D é uma capoeirista, né? E uma outra coisa que é importante, que esse corrido vai nos dar, é o nome AID, porque é a referência mais antiga que eu tenho para o nome AID na capoeira. AID, no caso, eu já disse aqui, vou dizer de novo, nomes dizem muita coisa, então vamos lá, o que quer dizer AID? E esse nome aqui, na verdade, vai ajudar, vai ser uma outra palavra que parece insignificante, sem importância, mas que vai ajudar mas que assim vai ser tipo o sol dentro desse túnel. E aí, então a gente vai estar num túnel muito escuro, mas pelo menos tem 2 sóis. E continua escuro, mas pelo menos tem um pouco de luz. Por quê? Porque AID significa, deixa eu ver, modesta, reverente. Vem a versão portuguesa do nome AID, que é um nome francês e também um nome espanhol. No nome francês, pelo menos, se escreve H-A-Y-D-E com acento agudo E. Em espanhol não sei se escreve da mesma forma, mas enfim. E esse nome vem do termo aidoios, que é um termo grego para modesto, reverente. E AID teria sido
pelo que eu li, foi um nome criado pelo Lord Byron no poema Dom Juan, de 1819, que agora que eu tô pensando, eu devia ter parado para ler esse poema, mas eu não pensei. Então, se você quiser ter certeza de que essa informação tá correta, só você pesquisar esse poema, e eu depois vou pesquisar esse poema para ter certeza. E se tiver errado, eu vou falar no vídeo da próxima semana. E o que acontece? E esse poema Dom Juan foi publicado no ano de 1819. Portanto, a ideia teria que... A história de Aide, né, teria que ter ocorrido no século XIX. E a Aide teria que ter nascido ou sido comprada após o ano de 1819. Talvez após o ano de 1820, né? E isso ajuda muito porque a gente consegue localizar a fundação de Camugere como sendo provavelmente do século XVIII e a história de Aide ocorrendo no século XIX. Né? Então isso é muito importante. Apesar de eu dizer que as datas e os nomes não importam muito, porque o que importa mesmo é a sequência dos fatos. Quando a gente fala de um fato sem nenhuma localização temporal, fica muito difícil de sem uma localização temporal, né? Como é o caso de Camugere, fica muito difícil de determinar o que é lenda, o que é verdade, né? Então a data é uma coisa muito importante aqui, porque agora a gente sabe que o quilombo de Camugere não é um quilombo, sei lá, do século XVII, né? Muito provavelmente do século XVIII, XIX. Bom, e uma outra coisa interessante é que a Aide deixa claro o ocorrido que ela joga capoeira. E se a Aide joga capoeira e a Aide está no século XIX, a capoeira ela também é anterior ao século XIX. Não é uma maravilha? Eu devia ter ido parar para ver a data de novo, mas eu não parei. Mas enfim, a capoeira é do século XIX. O registro mais antigo é o registro de um capoeirista, é o registro da prisão do negro Adão, né? Então, enfim, isso é uma coisa que reafirma essa localização temporal como correta. E aí o que acontece? Uma coisa muito curiosa. Não se sabe bem onde capoeira surgiu, né? Uma coisa engraçada, não se sabe quando, ou como, quem, onde, porquê, não sabe. E nenhuma dessas perguntas para referência do surgimento da capoeira. Da mesma forma que é uma incógnita também o quilombo de Camugere, né? Então, assim, é uma teoria minha. Não, é uma hipótese minha, não chega nem a ser uma teoria, é uma mera hipótese. Com base que não tem nenhuma base em nada que eu li, é com base apenas nesse raciocínio de que a capoeira teria sido criada no quilombo de Camugere, né? Uma teoria, é uma hipótese interessante, porque assim como Camugere ninguém sabe onde, quando, porquê, quem, né? Ninguém tem a resposta para essas perguntas, tanto para capoeira quanto para Camugere. E a Aide, segundo até agora a lenda, seria capoeirista. E pelo o que eu vou dizer logo em seguida, os quilombolas de Camugere também eram capoeiristas, né? Então, assim, é uma possibilidade, né? Mas, reafirmando, não tem uma base histórica propriamente dita. Aliás, não tem uma base factual, documental propriamente dita, né? E agora vamos ouvir a história Aide negra africana, que foi feita pelo... Deixa eu ver, como é que era o nome do cara? Ixi, perdi aqui. A Marquinho Coreba, do grupo Capoeira Gerais. Bom, e que depois desse vídeo é a coisa com maior quantidade de informações sobre a Aide e sobre Camugere que se encontra na internet. Libertar e
Aí, o coro Foge pra Camugere, né? E a música diz o seguinte: a ideia é uma negra africana, tinha magia no seu cantar, tinha os olhos esverdeados e sabia como cozinhar. Senhorzinho ficou encantado com a ideia. Não, pera. Tinha magia no seu cantar, tinha os olhos esverdeados, sabia como cozinhar a ideia. É isso mesmo. Enfim, isso aí tá descrevendo a ideia, né? Ou seja, se trata de uma africana escravizada, veio aqui para o Brasil, de olhos verdes, muito provavelmente bonita, cantava muito bem, cozinhava muito bem, provavelmente ela fosse uma mucama, ou então no caso uma escrava que vivia lá na cozinha, né, cozinhando. Bom, e aí depois ele canta: senhorzinho ficou encantado com a ideia, ele quis casar, eu disse: Aide, não se case, vá pro quilombo para se libertar. Aide. Bom, sim, realmente, essa música empodera a mulherada na roda, é verdade. É uma das coisas que me fez escolher a frase desse energúmeno para falar de hoje. E bom, ele fala isso, e aí é uma coisa muito importante, porque ele fala, né, que o senhor queria se casar com Aide, e Aide se negou a se casar com ele e fugiu para o quilombo. Sabe por que isso é interessante? Que é por essa razão que eu dei essa quebra nessa história de quilombos para falar da Chica da Silva e da Anastácia, porque a gente tem três momentos em que a história delas é igual, mas que as decisões que elas tomam são completamente diferentes. Porque a Chica da Silva aceitou e se tornou uma mulher, uma frau incrivelmente poderosa lá na região da Diamantina. A Anastácia sofreu a vida inteira, mas sempre teve sua dignidade. E a Aide, o que ela fez? Ela não só não aceitou, como, além de tudo, fugiu para Camugere. Sabe por quê? Acontece que é o seguinte... deixa eu lembrar aqui. Sim, acontece que é o seguinte... quando você vai se casar quando se ia casar com um escravo, você não podia se casar com a escrava. Você tinha que dar a carta de alforria para ela antes, né? Nunca que um homem livre ia se casar com um escravo. Então é isso que acontece. A ideia ia se casar com ele e ia ter sua alforria. Mas em compensação, ela não seria realmente livre, né? Ela continuaria sendo dependente dele, iria continuar sendo submetida àquele homem e continuaria sem poder ter suas práticas religiosas e culturais, né? Então ela foge para Camugere, onde ela ia ter a liberdade real dela, onde ela ia ter a verdadeira liberdade, né? Tanto que canta, né? Deixa eu lembrar aqui o que era. No quilombo de Camugere, a liberdade Aide encontrou, juntou-se aos negros irmãos, descobriu um grande amor. Hoje Aide canta sorrindo, ela fala com muito louvor. Liberdade não tem preço, o negro sabe quem te libertou. Aide foge pra Camugere, né? Isso aí é justamente a justificativa para essa fuga. Porque o quilombo, um dos objetivos dele era manter as tradições africanas, né? As tradições das etnias que formavam o quilombo. Inclusive no quilombo, para quem não sabe, havia a prática da escravidão, mas nem de longe era perto com a escravidão que se praticava fora dos quilombos, né? Não eram todos os quilombos que praticavam essa escravidão. Uma das razões dadas como é que se fala? Porque é uma prática africana e o quilombo tinha como objetivo manter as práticas africanas. Uma outra razão era para deixar claro para os recém-chegados que, mesmo estando no quilombo e estando livre, iam ter de continuar trabalhando. Porque eu, pelo menos, imagino que o cara que fugiu da escravidão, muitas vezes, nunca queria imaginar que ia ter que continuar a trabalhar, né? É uma coisa que a gente tem que ter em mente. Aí essa prática da escravidão, que era muito melhor que a escravidão praticada lá nas fazendas, nas cidades, nas minas, enfim, tinha justamente como por recém-chegado
justamente se adaptar ao ritmo, às práticas desse quilombo, né? Mas enfim, por que eu tô contando isso? Porque isso era uma última informação que eu queria dar antes de falar de Palmares. E agora a gente... E aí depois fala, deixa eu lembrar aqui, o que fala era... Senhorzinho... Não, pera, deixa eu lembrar aqui. Juntou seus negros irmãos, descobriu um grande amor. Jaide vive sorrindo, ela fala com muito louvor, liberdade não tem preço. O negro sabe quem te libertará, a ideia faz pra Camgerê, a ideia faz pra Camgerê, a ideia faz pra Camgerê. No quilombo de Não, pera. Senhorzinho que disse, então, com o quilombo eu vou acabar, se a Aide não se casa comigo, com ninguém ela pode casar, a Aide... Bom, o que acontece? O cara ficou inconformado, a mesma coisa que a Anastácia praticamente, né? O cara ficou inconformado que além de ser recusado, que foi recusado, né, uma mera escrava não quis se submeter ao desejo dele, né? Então o cara ficou inconformado e ainda teve coragem de fugir, né? E aí nessa música deixa ser subentendido que ela se apaixonou por alguém que esse senhorzinho acabou descobrindo, né? Então o cara levou se sentiu muito humilhado e aí decidiu então acabar com o quilombo de Camugere. Afinal de contas a gente está falando de um senhor de escravos muito provavelmente muito poderoso, né? E aí ele vai e tenta destruir o quilombo. E aí no quilombo de Camugere, senhorzinho se surpreendeu. O negro mostrou uma arma que na senzala se desenvolveu. O negro venceu a batalha. No quilombo o senhorzinho morreu. Aide. Ou seja, o cara atacou lá Camugere e perdeu a batalha. Morreu lá. E o que deixa-se subentendido, né? O que os quilombolas utilizaram foi como arma a capoeira, né? Por quê? Porque a capoeira surgiu em Camugere? Não, eu já disse, isso é apenas uma hipótese minha, tendo em vista essa questão do mistério de Camugere e da capoeira, suas origens, né? Enfim, todas as perguntas serem um mistério. Pelo fato de que Camugere é o único quilombo que se tem na memória do capoeirista, porque das mais de 500 músicas que eu tenho, os únicos 2 quilombos que são citados é Camugere e Palmares não está na memória do capoeirista, está na memória do brasileiro, né? Uma outra coisa que me fez hipotetizar essa ideia, né? Então, bom, e aí? A última música, então, é para falar dessa batalha, a Batalha de Camugere. Nessa música, nessa gravação do Mestre Suassuna, ele fala: eu venci a batalha de Camugere, mas joga bonito que eu quero aprender. Eu venci a batalha de Camugere, mas joga bonito que é pra o povo ver. E aí, no caso, né, essas... joga bonito que eu quero aprender, joga bonito pro povo ver.
vem lá da música Ai 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 D, né? Essa, na verdade, a parte fixa do corrido A Batalha de Camugere, pelo que eu analisei até hoje, eu venci a Batalha de Camugere. Também se canta muito, inclusive também seja parte da parte fixa. Eu venci a batalha, não posso morrer. E aí, essa parte em que ele diz eu venci a batalha de Camugere, uma parte muito importante, porque está dizendo o que aconteceu, né? Qual a função desse corrido? A função desse corrido é lembrar a batalha de Camugere que os quilombolas venceram. E que muito provavelmente foi essa batalha em que esse senhorzinho apareceu. Mas para deixar bem claro, essa música feita pelo professor Marquinho Coreba, eu, pelo menos, não sei de onde é que eles retiram as informações, tá? Mas enfim, e muito provavelmente as informações em geral estão corretas, né? Mas eu não sei de onde retirou as informações. E essa batalha de Camugere muito provavelmente é essa batalha que ele canta. E aí, além disso, a outra parte importante é quando ele fala eu venci a batalha, não posso morrer. Sabe por quê? Porque quando canta eu venci a batalha, não posso morrer, quer dizer que muita gente morreu nessa batalha. E muito provavelmente, como faz questão de dizer que eu venci, muito provavelmente então tiveram muitas perdas do lado dos quilombolas. Então o fato dele estar dizendo eu venci a batalha, não posso morrer, significa que a população quilombola foi praticamente dizimada e sobrou apenas alguns quilombolas em Camugere, o que permitiu uma segunda invasão e a destruição do quilombo. E por isso talvez não se tenha nenhuma referência de Camugere na história, porque na verdade não tem referência em nenhum canto do mundo. Eu pesquisei no Google Maps hoje Camugere e ele não encontrou nenhum resultado, né? Uma coisa maravilhosa. Então Camugere é história muito incrível, muito misteriosa. É o único quilombo que permanece na memória da capoeira, um quilombo cercado de mistérios, e que é o penúltimo quilombo que falaremos. Muito provavelmente, talvez algum dia a gente fale de mais quilombos, mas pelo que eu planejei, o próximo é Palmares, e aí vamos falar de outras coisas. Então, nesse caso, eu creio que tenha sido tudo que eu pretendia falar hoje. Até a próxima semana, quinta-feira, às 8 horas da noite, né? Pra gente falar sobre Zumbi, Palmares, Dandara, Gangazumba. Deixa eu lembrar, sim, esse vídeo vai estar disponível no YouTube, no meu canal Papo com Grilo, daqui tipo uns 15 minutos, e depois vai estar disponível também no Instagram. Eu acho que isso é tudo mesmo. Por favor, vão ver no vídeo do YouTube. Quem não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. E é só isso mesmo. Até a próxima semana.